pessoal, beleza? Sou o Ian, professor de redação do curso Paralelos, coordenador também. A gente vai para mais uma aula de redação e hoje a aula vai ser bem curtinha porque eu vou complementar a aula com um vídeo bem legal que eu achei no YouTube que descreve bem o estoicismo e a gente vai acabar nessa aula aqui, a gente vai aplicar esse conceito na redação, tá? Só vou dar um panorama geral e aí depois a gente vai para a redação. Na aula de hoje a gente vai ver os filósofos estoicos, o estoicismo. Então a gente vai conhecer essa filosofia, vai passar por alguns pensadores e aí a gente vai ver possíveis eixos temáticos que podem ser aplicados com o estoicismo. Então, para começar, o estoicismo surgiu na Grécia por volta de 4 a.C. É uma filosofia que emana da natureza, então ele tem um vínculo muito forte com a natureza, em que a natureza ela vai ser um ponto de equilíbrio do universo, enfim. E aí, se o ser humano pratica ações, se ele age de má fé e entre tantas outras opções, assim, nesse sentido, vai causar um desequilíbrio no cosmos, vai causar um desequilíbrio na natureza, que de certa forma ela vai ter uma resposta, porque toda ação tem uma reação, certo? E aí esse desequilíbrio vai acabar gerando os problemas que a gente conhece hoje. Então, de certa forma, a gente tem que distinguir as informações que a gente tem do que a gente interpreta daquelas informações. E aí, para você entender isso, para você se tornar uma pessoa feliz, se tornar uma pessoa boa, você tem que conseguir distinguir aquilo que você consegue mudar. Então, a sua personalidade, o seu jeito de ser, seus hábitos de vida, por exemplo, você consegue mudar. Entretanto, tem coisas que você não consegue mudar mundo afora, certo? Então, basicamente o estoicismo está relacionado a isso, ao equilíbrio, a você conseguir distinguir o que você consegue mudar do que você não consegue, e dessa forma você conseguir dar uma interpretação a todas as situações que acontecem a você, sendo elas ruins, porque você interpreta elas como ruim, ou como boas, porque você interpreta essas informações que você recebe como boas, certo? Então, na filosofia estoica, você ter essas informações recebidas, você pode ou não ficar feliz com elas. E aí você teria esse poder de escolha, entendeu? E dependendo das suas prioridades, do que você dá importância, você consegue ser feliz, muitas vezes com coisas que muitas outras pessoas julgam não ser boas, certo? Então aqui vai alguns pensadores do estoicismo, tá? E entre eles temos o Sêneca. Sêneca era um orador, ele era advogado no Senado na época de Roma. Ele sofreu exílio. Depois desse exílio ele voltou para ser conselheiro do imperador e pelo mesmo imperador ele foi condenado à morte. Então assim, a gente percebe que o Sêneca ele era uma pessoa, digamos, de condição social importante para a época e passou de ser importante para ser perseguido, para ser um criminoso, digamos assim, e depois retornou com uma outra, de novo numa importância para a sociedade, e por último ele foi condenado à morte pelo próprio imperador que tinha tornado ele conselheiro. Entre eles a gente tem também o imperador Marco Aurélio, que foi um dos maiores imperadores de Roma. Ele foi um dos homens mais poderosos do seu tempo e ele tinha uns pensamentos muito legais que eles estão presentes no vídeo que eu vou passar posteriormente o link para vocês, beleza? E dentro desse time a gente tem Epícteto. O Epícteto ele foi um escravo por muito tempo durante a Roma Antiga. Ele era aleijado, foi aleijado pelo próprio dono dele, certo? E aí a gente percebe a heterogeneidade das pessoas
que são adeptas, que eram pensadores dessa filosofia estoica. E a gente percebe que muitas vezes a gente dá prioridade para certas coisas que não deviam ser dado prioridades, por exemplo, ou que não te torna feliz porque você não consegue mudar aquilo é imutável. Então, a partir disso, a filosofia estoica tem grandes relações com o cotidiano de hoje, certo? Continuando aqui, a corrente estoicista, corrente estoica, ela traz consigo que a alma deveria ser cultivada. E a virtude era o único bem que o ser humano possuía. Portanto, o domínio sobre seus desejos é o único caminho para a felicidade. Então, a partir do momento que você consegue distinguir aquilo que você consegue mudar daquilo que você não consegue mudar, daquilo que é interno a você, daquilo que é externo a você, você começa a mudar suas prioridades. Você começa a mudar o que você vai dar importância na sua vida. E aí você consegue, de certa forma, interpretar as informações que você recebe. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que tudo é imutável, tá? Então, assim, tem coisas que devem ser mudadas, tem coisas que a gente tem movimentos sociais atualmente muito fortes e que estão vindo com muita força e que merecem todo o apoio possível, certo? Principalmente quando mexem com coisas que são mutáveis. Então, por exemplo, preconceito e coisas desse gênero, elas conseguem ser mudadas porque são coisas internas ao ser humano. É o modo como o ser humano pensa, é o modo como o ser humano interpreta as informações. Isso é mutável. Então esses movimentos sociais, Black Lives Matter, enfim, o feminismo, diversos outros movimentos, eles são importantes e devem ser apoiados. Então, por exemplo, não basta você ser não praticar o racismo, você deve ser antirracista. Você deve fazer com que as pessoas entendam que elas podem mudar aquilo, que aquilo é uma forma de interpretação do mundo, não é uma coisa que é imutável, certo? E isso daí é o único modo que você consegue enriquecer sua alma e que você consegue caminhar para a felicidade plena, certo? Eles valorizam muito mais a intelectualidade de você conseguir ter esse discernimento, usando até um conceito de Kant, de você conseguir ter essa autonomia para reconhecer esses aspectos, do que os desejos mundanos. Então, o seu desejo de ser rico, o seu desejo de se casar, de constituir uma família, seus desejos biológicos, enfim, eles vão por terra quando você tem que valorizá-los perante a outras prioridades, entendeu? Então, a corrente estoica, ela traz isso, que você deve ser um ser humano bom. E aí a gente entra nas 4 virtudes do estoicismo, que é a coragem, a justiça, o autocontrole e a sabedoria. Então a gente consegue até identificar isso nos 3 pensadores que eu apresentei para vocês. Quando a gente fala de coragem e justiça, a gente pensa logo no imperador Marco Aurélio. E até o autocontrole e sabedoria. Ele tinha que saber conduzir o império dele de forma corajosa para enfrentar os obstáculos que ele tinha. Ele tinha que agir de forma justa com a sua população e ter o autocontrole. Uma vez que ele foi o homem mais poderoso do mundo, ele não poderia usar isso como superioridade às outras pessoas, certo? E a sabedoria, porque sem a sabedoria ele não conseguiria juntar todos esses quesitos e provavelmente ele iria cair, certo? Temos Sêneca. O Sêneca também foi exilado, ele tinha uma função social importante como conselheiro do imperador no retorno do exílio. Ele foi exilado, então ele precisou de coragem para enfrentar o exílio. Ele passou por uma situação de justiça durante essa perseguição e depois a condenação à sua morte. Ele tinha que ter a sabedoria para ser um conselheiro e orador do Senado.
E a gente passa também pelo outro personagem que eu citei, Epícteto, que ele foi um escravo, então ele tinha que ter a coragem dele para continuar sobrevivendo apesar das suas adversidades da época da escravidão. Ele lutava pelas coisas, então ele via pela sociedade da época, pelo período em que ele viveu, a justiça, o autocontrole e a sua sabedoria de conseguir interpretar as coisas e não reclamar, e não se vitimizar por ser um escravo. Ele lutava pelo que ele acreditava, certo? E aí a gente vai para uma frase do Marco Aurélio, que ele disse, o imperador: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Então, por exemplo, uma coisa que se discute muito hoje, que eu vejo, são os cidadãos de bem, muito propagado por alguns políticos e por algumas pessoas. Mas o que é ser um cidadão de bem, certo? Esse questionamento fica aí. E debater sobre isso, a gente sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar a opinião da outra pessoa. Entretanto, você pode ser uma pessoa boa. Então, em vez de ficar debatendo, demonstre a essas pessoas. Seja uma pessoa boa, para você se tornar uma referência dela e para que isso daí acabe virando uma sementinha e gerando uma plantação no final de pessoas boas, certo? E aí a gente pode ver alguns eixos temáticos diante disso. A gente pode trabalhar com a pandemia. A pandemia poderia ser um problema, a gente poderia se vitimizar, enfim. Mas isso daí é uma forma de interpretar como a pandemia chegou. Outra forma de interpretar como a pandemia chegou é você falar: nossa, precisamos investir muito em pesquisa, precisamos investir na saúde, precisamos dar prioridade à saúde, porque a saúde não estava preparada para receber essa pandemia, certo? E aí a gente percebe também quem está de acordo com a sociedade e quem não está de acordo com a sociedade. Tivemos notícias agora de falsificação de assinaturas em documentos presidenciais e etc. Então a gente tem que ver como que a gente vai interpretar essa informação da pandemia e os seus desenrolares, certo? A gente pode ver como a pesquisa é importante, como a gente deve se dedicar a ela e inclusive a saúde, beleza? Felicidade. Então, qualquer possível tema de felicidade, por exemplo, depressão, alguma coisa assim, você pode acabar usando os filósofos estoicos e dizer que eles buscavam dar importância para determinadas coisas que as outras pessoas não davam, certo? Você pensar que você tem que dar prioridade para aquilo que você consegue mudar. Se você consegue mudar aquilo, mude aquilo para ser feliz. Ou seja, geralmente é uma coisa interna a você. É como você recebe essa informação. Agora, uma informação que está lá, por exemplo, a própria pandemia, está aí na sua frente. Está aí todos os acontecimentos, está aí todos os fatos. Você não consegue mudar determinadas coisas ali, exceto as ações humanas diante da pandemia e os pensamentos diante da pandemia. Agora, o vírus, o que você vai conseguir mudar no vírus ali? A biogenética tá aí, biomolecular, enfim, tá, engenharia e tal. Tá, mas o vírus existe. O que eu vou fazer diante disso, entendeu? Vocês têm que perceber que são coisas diferentes. O vírus está lá, é um fato. Agora, como que vamos agir? Como vamos nos portar diante daquilo? Isso daí que vocês têm que entender que é uma coisa interna do ser humano. Que é aí que ele vai ter a tomada de decisão dele, a partir da ética dele, a partir da moral dele, certo? Então, problemas e adversidades, que nem a gente viu lá que temos o Epícteto, que ele era um escravo e mesmo assim ele era feliz, ele tinha os propósitos de vida dele, tá? Então, quando a gente mexe com preconceitos, são coisas internas do ser humano, são pensamentos endógenos do ser humano. Isso daí você consegue mudar nas pessoas, certo? Para deixar de ser menos preconceituosas. Então, tudo que envolve minorias, o altruísmo também,
porque a filosofia estoica ela mexe muito com isso, com a bondade do ser humano. Então, a própria frase que eu mostrei para vocês do Marco Aurélio mostra isso, certo? Liderança, a gente pode ver até com o próprio imperador Marco Aurélio, ele exercia um cargo de liderança no Império Romano, e a gente percebe que a corrente estoica ela tem que valorizar tanto a bondade do indivíduo, quanto a sua coragem, quanto a sua sabedoria, enfim, tá? São as 4 virtudes lá que eu mostrei para vocês. E a gente pode ver 2020, que está acabando, estamos em dezembro. Foi um ano conturbado pra caramba. A gente pode interpretar tudo isso, como eu falei, como vitimismo, certo? Pandemia e etc. Um governo caótico, tudo mais. Eleições presidenciais nos Estados Unidos, eleições municipais no Brasil. A gente pode interpretar 2020 como uma coisa boa, como uma coisa ruim. Isso daí depende da gente, é uma coisa que a gente vai dar significado a essas informações que a gente recebeu em 2020. Então, existem uma enxurrada de memes aí na internet, até brincando com o fato de 2020 ser um ano que foi muito conturbado, por algumas pessoas considerado péssimos, que aconteceu muita coisa ruim. Mas ao mesmo tempo a gente pode dar outro significado para 2020. A gente pode ver o quanto a gente está atrasado em investimento em pesquisa, o quanto a gente está atrasado em investimento na saúde, o quanto a gente ainda é preconceituoso até hoje, de todas as formas que existem, tá? Então é importante a gente reconhecer isso e dar esse significado para a gente tentar melhorar a situação, tentar melhorar a nossa convivência como sociedade, certo? Então, como eu falei, a aula hoje seria bem curtinha. Se vocês quiserem ajuda para aplicação de fato em temas de redação da corrente estoica, da filosofia, podem me procurar, tá? Me mandem mensagem. Eu vou encaminhar para vocês o link do vídeo que eu falei do estoicismo. Ele vai dar um panorama bem mais legal, bem mais completo do conteúdo, tá? Então, por isso que eu tinha a intenção de fazer esse vídeo bem curtinho, para vocês conseguirem assistir os dois e terem um acesso a um repertório bem bacana, não só para a redação do Enem, mas para vocês adotarem para a vida. Então, seria importante leiam alguma coisinha na internet sobre a corrente estoica da filosofia, sobre alguns pensadores da época, que vale a pena não só para a prova, mas para a vida de vocês, certo? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, como eu falei. Estou à disposição para ajudar vocês com os filósofos estoicos e qualquer demais outros assuntos que eu já dei aula aqui no canal e aqui no cursinho, beleza? Um abraço a todos, se cuidem.